Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Ó, vou voltar ao tema que eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso recentemente, sobre um projeto de lei que é, digamos que, sancionado, homologado, a palavra não é essa, mas que é positivado, né? Que é ok, dado ok pelo atual presidente da República, Lula, num projeto de lei que vai mudar os concursos públicos. Então, vou trazer mais detalhes, porque percebi que muita gente não entendeu, muita gente viu só a capa do vídeo, muita gente também não assistiu o vídeo inteiro, não entendeu, ficou meio truncada a mensagem. Vou trazer de novo esse tema, porque é um tema que interessa muito à sociedade de concursos, de modo geral, e também porque o concurso público, na minha opinião, é o acesso mais democrático ao serviço público, ao funcionalismo público, aos servidores públicos, a ser servidor público. Então quero trazer isso aqui de volta. Valeu? Então fique até o final para poder entender a notícia. Eu sou Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos a concurso público faz muito tempo mesmo. Tenho vários produtos, livros, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já me deve o like e o comentário aí que ajudam a manter esse vídeo no ar e a trafegar esse vídeo pela internet afora e a manter o nosso canal, que hoje também somos uma pequena cidade do interior aqui no YouTube. Então, portanto, já se inscreva aí, se puder, seja membro ou membra. Tenho muitos presentes e projetos aqui com os nossos membros. Valeu? Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Gente, então quero esclarecer o seguinte. É, primeiro, esse projeto que está agora, está no Senado, já passou pela Câmara. A Câmara modificou algumas coisas, por isso que está voltando ao Senado. É um projeto antigo, não é deste governo. Então eu já começo a dizer aí. E também, quero crer, não é nem do governo passado, né? É um projeto que já vem tramitando há muito tempo. Então, já tem um tempo que está tramitando. A outra coisa sobre este projeto de concurso público é que nós estamos, devendo, o legislador brasileiro está devendo para a sociedade brasileira uma norma geral de concurso público, que eu chamo de Lei Geral de Concurso Público. Estamos devendo há muito tempo, porque é uma confusão generalizada a concurso público, você sabe muito bem. Você que é concurseiro ou concurseira, você tem feito concurso, sabe muito bem, é uma bagunça. As bancas às vezes fazem o que querem e aí a justiça tem que dar decisões a respeito de concurso, coisas muito simples, cotas raciais, PCDs, às vezes coisas simples, já está na lei, é só obedecer. Pois bem, então nós precisamos de uma lei geral dos concursos públicos. Além do que, nós somos um país gigante. Nós precisamos ter uma lei centralizada sobre concurso público, que é essa aqui, para disciplinar esses concursos públicos que tem no Brasil todo. Nós temos concursos municipais, e dentro do município nós temos concursos para empresas municipais, nós temos concursos para órgãos municipais, como por exemplo câmaras municipais, temos concursos estaduais. É um emaranhado, gente, vocês não imaginam. É um emaranhado de pequenas leis, sabe? Então, e às vezes o sujeito ganha eleição prometendo uma coisa e depois paga com concurso. Enfim, muita confusão por esse Brasil todo. O emprego público às vezes é uma moeda de troca nos cargos comissionados. Então, disciplina sempre é bom e é para isso que existe a lei. Então, eu sou favorável a essa lei geral dos concursos públicos, também para organizar a bagunça. E agora eu vou trazer alguns pontos, e eu estou tirando exatamente do Senado Federal, onde o projeto está atualmente, que você inclusive pode opinar sobre esse projeto no Senado. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você dar uma analisada. O projeto que muda a norma geral para concursos públicos está no Senado, retorna ao Senado. Não retornou agora, retornou recentemente, lá em 2022. O projeto de lei, o projeto originário, só para você ter uma ideia, PL 252/2003. Pulando. E aí, lá na Câmara dos Deputados, se não me engano, o número ficou em 2258/2022. Então, chegou para análise do Senado o projeto de lei 2258/2022,
que é a PL 252/2003, que trata de regras gerais para concurso público em todas as etapas de seleção, autorização, planejamento, execução até avaliação. Segundo a proposição, estados e municípios poderão definir normas próprias. Aqui é importante o seguinte, ó, esta lei aqui é uma lei de caráter geral, né? Caráter geral e caráter organizativo também. O que eu quero dizer com isso? Esta lei geral aqui vai disciplinar todas as etapas de seleção, a autorização do concurso público antes, o planejamento do concurso público antes, a execução do concurso público e também a avaliação, como é que se avalia os concursos públicos. Então, tudo isso vai ser colocado no nível nacional e aí cada município, cada estado poderá fazer a sua regra específica para disciplinar, obedecendo a essa regra geral e, obviamente, obedecendo à Constituição também. Aí cada município, cada estado poderá definir regras, normas próprias obedecendo a esta aqui. O texto desse projeto de lei aqui que eu estou falando já foi aprovado lá atrás, em agosto, ano passado, na forma de um substitutivo ao PLS 92/2000. Olha como faz tempo que isso está rodando. Quem propôs isso aqui originalmente foi então o senador Jorge Bonhausen, e aguarda a designação hoje, se não me engano ainda aguarda, né, do relator da matéria no Senado Federal, que precisa agora tramitar no Senado Federal. A matéria prevê o seguinte, que os concursos públicos deverão avaliar os candidatos por meio de provas objetivas ou dissertativas, entendeu? Provas também orais que cubram conteúdos gerais ou específicos. Não são todas as provas, algumas sim, outras não. E pela elaboração também de documentos e simulação de tarefas próprias do cargo. Isso que é importante, porque às vezes a pessoa responde perguntas, sei lá, de direito constitucional, noções de direito constitucional, direito administrativo, mas na prática vai trabalhar atendendo o público, né? Que não vai trabalhar com esse direito. O direito constitucional, administrativo, para ficar um exemplo, ficou lá só como forma de fazer com que a pessoa entre num funil para saber se ela está indicada ou não àquele cargo. Mas no fundo, o que a pessoa vai fazer é um processo diferente, ele vai atender pessoas. Então, aí acho que é acertada a maneira em que nós tenhamos também dentro, até pode ter direito administrativo e constitucional numa primeira prova, mas dentro dessas provas a gente pode ter outras provas mais específicas do cargo, como por exemplo interação social, como por exemplo, sei lá, não sei se é possível aferir isso, mas educação, assertividade, né? Enfim. Mas a ideia é também a elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do cargo. Então isso aqui também está lá no projeto. Também estão previstos na avaliação testes físicos compatíveis com as atividades habituais do cargo. Isto é, se a pessoa tem no cargo a atividade típica que envolve habilidade física, naturalmente na seleção vai ter que ter isso, os famosos TAFs, né? Isso é importante ter. Agora, cargo que não tem essa necessidade, por que teria TAF? Então, essas são eventuais discrepâncias que hoje nós temos. Também outra coisa importante aqui, eu acho que caberia não sei se nesse projeto de lei aqui, mas haveria também possibilidade, ou melhor, haveria necessidade de aquelas carreiras que têm atividade física como instrumento de trabalho, que vou citar o exemplo, por exemplo, de polícia, né? Polícia militar. O sujeito está fazendo policiamento na rua. Ele precisa ter um certo preparo físico, né? Até para impor respeito, né? Precisa ter um preparo físico. Neste caso aqui, em especial, nós deveríamos ter também, para progredir na carreira, nem para progredir, mas avaliações periódicas desse componente físico, não é? Mas voltando aqui ao tema, vamos lá. A avaliação psicológica é extremamente necessária
Alguns concursos não fazem, outros fazem, e isso aqui é importante, afinal de contas, a pessoa às vezes tem algum desvio comportamental que vai sair na avaliação psicológica. E a avaliação psicológica, gente, não é aquela avaliação de praxe, de marca X, não. A avaliação mesmo é levar a sério como uma fase do concurso necessária para o candidato ter compatibilidade com o serviço público. Outra coisa, exame de rigidez mental ou teste psicotécnico, que já se faz, né? E provas de títulos classificatórios, ou provas e análise de títulos, além da possibilidade de uma etapa de curso de formação. Antes aqui, essa análise de títulos e tudo mais vai depender muito do cargo, né? Tem cargo que não precisa de tudo isso. Essa etapa de curso de formação, embora muita gente não goste, né? Porque a gente tem muita gente com uma experiência ruim, negativa do INSS, mas é importante que nós tenhamos o curso de formação como fase preliminar à homologação, quer dizer, antes da homologação do concurso público, que inclusive, quem sabe até poderia melhorar as condições das pessoas que vão trabalhar em determinadas áreas, porque no curso de formação a pessoa vai tomar talvez um pouco mais de contato com a sua tarefa diária. Ó, o projeto de lei autoriza ainda a realização de provas à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro. Este é um ponto importante também, gente. Não é porque vai estar na lei que já se aplica, não. As regras ainda serão definidas, teremos uma segunda regra especificamente sobre isso, de forma específica por regulamento da administração pública ou do órgão contratante, observando os padrões legais de segurança da informação. A gente fica imaginando, será que a pessoa, à distância, vai ter a famosa colinha? Né? Eu vou estar fazendo aqui no meu computador a minha prova, será que eu não posso colar? Não sei, é isso quem vai decidir. É uma coisa se pensar numa segunda fase, uma outra lei. Então, nesse aspecto, não é de imediato que nós teremos, agora teremos prova online. Não, não, não. Primeiro vai ter esse regramento, depois a administração pública vem regulando isso através de uma definição própria. Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Porque o Brasil é gigante, né? Tem possibilidade de se fazer prova no meio online, talvez até tenha. Eu, sinceramente, não sei se tem, mas aí os experts vão ter que estudar e ver qual é a melhor maneira. Uma outra coisa também aqui que me veio a ideia e que poderia estar aqui é a possibilidade, os cursinhos não vão gostar disso, é a possibilidade, nem os professores, é a possibilidade de se fazer um concurso unificado, gente, também. Digamos assim, vou chutar aqui como ideia, que poderia constar aqui também, no projeto de lei. A gente pode até sugerir lá no Senado, por que não? Digamos, o técnico, vou chutar aqui, técnico que exige só nível médio para o governo federal, poder executivo. Ótimo. Lança-se um edital só, com um prazo de validade, vou chutar 4 anos, e aí para o Brasil todo. Aí você faz, nesse caso até online, né? Mas desde que seja bem regulamentado. E aí aquelas pessoas no cadastro de reserva ficam aguardando durante esses 4 anos serem chamadas, faz um concurso só, gasta-se só uma vez o dinheiro e fica com o cadastro de reserva. Sei que muita gente não vai gostar, os cursinhos, os professores de cursinho não vão gostar, muitos alunos não vão gostar, mas também poderia ser uma possibilidade para se acrescentar aqui. Volto a dizer, esse negócio de concurso unificado não está na lei. É uma ideia que me ocorreu aqui. Outra coisa, não poderão participar da organização dos certames servidores com parentes inscritos no concurso. Isso que é óbvio e é lógico, mas infelizmente tem. Depois a justiça tem, eu conheço casos, a justiça tem que tem que depurar o concurso. O concurso, inclusive aqui no estado do Paraná, num órgão importantíssimo. Aqui que precisou mexer, porque na comissão tinha uma pessoa que era parente de um dos primeiros colocados. Se não me engano, o primeiro ou segundo colocado. A justiça veio e teve que interceptar isso aí. Então, isto aqui me parece lógico. Segue uma moralidade pública. Nem precisava estar na lei, mas é preciso, porque nós somos brasileiros,
A lei é a garantia para nós, então tem que ter na lei. Isso que é importante. Então não poderão participar da organização dos certames servidores com parentes inscritos no concurso ou mais inscritos no concurso ou vinculados a entidades voltadas à preparação ou à execução de concursos públicos, né? Tem isso também. Olha, de acordo com o PL 2258, a autorização para abertura de concurso público deverá... Então agora eu vou falar sobre a autorização, antes do concurso. Deverá levar em conta a inexistência de concurso público anterior válido para os mesmos postos. Me parece que é óbvio também. Porque se você tiver concurso público anterior válido, por que abrir um novo? Né? É válido e com gente que passou também, né? Porque não adianta nada, válido, mas sem ninguém para colocar lá. Tem que ter um cadastro de reserva respeitável também. A evolução também, de acordo com a PL, a evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos e estimativa de necessidade futura para esse período. Estimativa também do impacto orçamentário financeiro no exercício previsto para provimento e nos 2 exercícios seguintes. Esquecendo o tempo aqui, mas óbvio que nós temos que ter um planejamento mínimo para o concurso público. Essa estimativa de gastos é extremamente necessária, ainda mais tratando do Estado, né? Além disso, gente, o texto veda expressamente, em qualquer fase ou etapa do concurso, a discriminação ilegítima dos candidatos. Óbvio, não precisaria nem estar na lei, mas tem que estar, né? Infelizmente, porque a justiça depois se debruça sobre cada coisa aí que a gente fica de cabelo em pé, inclusive quem não tem cabelo. Olha lá. Também veda expressamente discriminação ilegítima de candidatos, óbvio, com base em aspectos como idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem. Aqui só lembrando, alguns concursos têm que prezar, infelizmente, por conta da idade, né? Idade aqui, outros pela condição física também. Mas tirando, porque isso aqui são regras gerais, tirando concursos específicos, e a regra geral vai excepcionar esses concursos específicos, não tem motivo nenhum para ter uma certa, aspas, discriminação dos candidatos. Agora, caso o texto seja aprovado e transformado a lei, a previsão é que as regras entrem em vigor no dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua edição. Isso que é importante, está na lei, não é de entrada imediata, então não se assuste, você provavelmente não vai atingir o seu concurso aí, tomara que você passar logo também. A partir do momento em que for bater o martelo lá no Senado, agora está beleza, o presidente da República sancionar a lei, publica-se a lei e pelo menos o texto é esse, a não ser que altere. Caso o texto seja aprovado e transformado em lei, a previsão é que as regras entrem em vigor no dia 1º de janeiro, então, do 4º ano após a edição, entendeu? Podendo sua aplicação ser antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso público. Então vamos ver, este vídeo aqui é mais para explicar determinados aspectos, porque no outro foi muito rápido e eu percebi que muita gente, de uma maneira apressada, assodada, olhando só o título, já se posicionou contra esse ou outro presidente. Então, dizer que o projeto é antigo, está tramitando e vamos aguardar para ver. Então, fique atento, fique esperto. Volto a dizer, o concurso público vai mudar e está na hora de mudar mesmo. Nós precisamos criar regras gerais para concurso público, coisa que ainda nós não temos. O concurso público ainda é uma terra de ninguém, verdade seja dita. E eu percebo cada dia mais que as pessoas têm que ir para o judiciário para buscar os seus direitos no concurso público. Ufa, valeu! Dei uma pincelada geral, retomando o tema, porque acho que isso é de extrema necessidade, relevância e urgência, e é necessário que você saiba o que pode acontecer em concurso público que te interessa bastante. Valeu! É isso, obrigado, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!